Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre algumas sugestões de alimentos para um plano alimentar vegetariano estrito. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que não existe regra nenhuma. Qualquer alimento pode ser consumido no plano alimentar em qualquer horário. Então não existe refeição de café da manhã, refeição de almoço, refeição de jantar. Mas deve existir sim uma adequação desses nutrientes de acordo com o seu hábito alimentar, a sua rotina e o seu paladar. É importante lembrar que existe um universo de possibilidades, que a gente não precisa inventar a roda. Qual a melhor transição? Aquela que faz mais sentido e aquela que é mais sustentável. Então pensa hoje o que é que eu gosto de comer? O que é que eu estou disposto a diminuir o consumo ou abrir mão? E o que é muito importante na minha alimentação? Isso tem que ser discutido com o seu nutricionista para que esse plano alimentar seja realizado de uma forma muito confortável para você. Então eu vou dar aqui algumas sugestões, mas existe aí outros alimentos que podem ser consumidos, tá? São só algumas dicas. Nesse café da manhã vegano, e lembrando mais uma vez, não precisa ter cara de café da manhã, é interessante para balancear esses nutrientes que a gente coloque boas fontes de proteínas vegetais e de micronutrientes. Então pode ser aveia, podem ser semente de abóbora, semente de girassol, pode ser o gergelim, que vai ser super rico em cálcio. A gente pode adicionar pasta de amendoim. Podemos adicionar também uma pastinha vegetal de grão de bico, uma pastinha de soja. Podemos fazer uma vitamina. Podemos fazer um bolinho de feijão. Então todas essas são possibilidades que elas são práticas para o café da manhã. Lembrando que se para você fizer sentido comer arroz e feijão de manhã, nada impede. Então na verdade o corpo da gente não sabe se a gente está comendo arroz ou se a gente está comendo batata doce. Na verdade ele precisa de nutrientes. Então pensa o que é que faz sentido dentro da tua rotina. Em alguns casos, algumas pessoas não têm esse hábito de comer tomar café da manhã regional. Então o arroz e o feijão ele pode ser consumido se você quiser em qualquer refeição. Mas lembre sempre do que você vai se sentir mais confortável. Esse lanche, por exemplo, podem ser essas frutas habituais que você costuma comer, um snack de grão de bico, um grão de bico no forno. Se você gosta de alguma barrinha de proteína ou alguma barra de cereal, pode ser uma alternativa. Dá pra gente fazer um pudim de chia com leite vegetal também, um bolinho de banana no forno ou no micro-ondas também é uma possibilidade. Então, gente, tem um universo de possibilidades que a gente pode utilizar. Usar as sementes, usar aveia, usar chia, usar linhaça, também são alternativas para esses lanches. Tudo vai depender da sua fome nessa refeição, né, e do que é possível ser consumido naquele horário. Não necessariamente esse lanche precisa ser realizado, é bem importante a gente lembrar isso. A gente tem que respeitar os sinais de fome e de saciedade do nosso corpo. Não é para enganar a fome, é entender, estou com fome a ponto de realizar uma refeição, ou então, se eu não comer agora, eu vou ter muita fome na refeição seguinte. Essa vai ser a grande regra para a gente determinar quantas refeições vão ser realizadas ao longo do dia. No almoço, se você quiser consumir uma refeição bem típica, né, brasileira, o arroz, o feijão e a salada podem ser alternativas, boas alternativas. Porém, talvez você vá enjoar de comer arroz, feijão e salada todo dia. Então é importante a gente tentar variar no preparo dessa leguminosa e dentro das leguminosas. Então, quantos tipos de feijões não existem que a gente ainda não provou? Além das outras leguminosas, além de transformar, será que cozinhar só no sal, cebola e alho não pode ser modificado? Então por que não fazer um molho bolonhesa de lentilha, que seria parecido com a carne moída? Por que não fazer um estrogonofe de grão de bico? Então seria outra forma de preparação. Então, na verdade, é a gente abrir a cabeça para consumir de formas diferentes essa leguminosa. Eu sempre sugiro adicionar alguma semente no almoço também, junto com essa salada, semente de abóbora, de girassol, gergelim também. Eu sempre sugiro adicionar alguma semente junto dessa salada e desse almoço, semente de abóbora, de girassol, de gergelim, chia, farinha de linhaça. E também adicionar uma fonte rica em vitamina C nessa refeição para aumentar a absorção desse ferro no feijão. Caso você sinta fome, a gente pode realizar o lanche da tarde, sendo ele parecido com o lanche da manhã, ou pode ser de fato uma mini refeição. Então, por que não consumir, por exemplo, uma batata doce com uma soja no lanche da tarde? É uma alternativa também, gente. Então observem que muitas vezes a gente tem o hábito de comer
comida de lanche, comida de almoço, comida de café da manhã, e a gente tem que pensar o que é que eu gostaria de consumir nesse momento, o que é que faz sentido para mim, o que é que vai me dar saciedade. Em relação ao jantar, pode ser algo tanto parecido com o almoço como o café da manhã. Então, será que comer uma salada com grão de bico e algumas sementes e uma quinoa faz sentido para você? Será que comer uma sopa também não faz sentido? Então, a ideia é colocar, mais uma vez, essas leguminosas em qualquer formato e aumentar o consumo delas ao longo do dia. Também é ressignificar as combinações. Então, aqui, a gente naturalmente tem o costume de comer cuscuz com queijo, cuscuz com ovo. Isso era uma grande dificuldade que eu tinha quando eu não queria comer queijo de ovo. Então começou a fazer sentido para mim comer um cuscuz com a soja, comer um cuscuz com tofu refogado, ou então comer um sanduíche com tofu ou um hambúrguer vegetal. Esses hambúrgueres vegetais, eles já existem aí nos supermercados, mas a gente pode comprar ou produzir de forma artesanal também. Então, gente, é usar a criatividade, lembrar que o nosso nome agora é quase leguminosa, então tentar consumir mais leguminosas nas refeições, variar nas refeições, provar alimentos que a gente não costumava consumir. Lembrar que a gente sempre esteve muito habituado com ovo, com leite, com carne, com frango. E a ideia agora é ampliar esses horizontes e provar novos alimentos. Natália, não consigo comer feijão à noite. Natália, não consigo comer grão de bico. Tudo bem, tudo bem. A gente pode transformar esses alimentos, a gente pode comer no formato de sopa, a gente pode fazer uma vitamina, não precisa necessariamente ser nesse formato. E talvez com a prática e com a rotina do dia a dia, a gente consiga aí modificar e ressignificar essas refeições.